sendo gravado, né? Então, aqueles que não se sentirem à vontade com a gravação, né, estão livres para deixarem o workshop a qualquer momento, né? E depois recebem um material escrito que vai ser encaminhado a cada um de vocês. Então, deixa eu voltar. Ok? Sandro, Então, Silvana. oi. Oi, Sandro, tudo bom? Boa tarde. Agora tem alguns estudantes, todos os estudantes, eu acho que os estudantes não têm e-mail institucional, tem? Não sei, Silvana. Não, a sugestão que eu iria dar é você ligar o celular, né? Que aí, não sei se você achar conveniente. Aí você veria quem tentasse entrar. Mas é só uma sugestão. Bom, o workshop foi marcado para as 14 horas, né? Já são 14h15, É então verdade. as pessoas estão atrasadas, né? E eu dei um teto para início. Bom, Certo. então, como eu havia dito, né, esse workshop foi planejado por nós 5, né? Sobre a resolução número 1, 2020, do PPGEL. Foi uma resolução que começou a ser discutida entre a coordenação do programa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e o CEP e o Gabinete do Reitor, ainda no mês de julho de 2020. Quando foi em agosto de 2020, essa minuta foi levada ao colegiado do programa, que continuou discutindo os critérios e formas, né, de melhor englobar essa submissão junto com a PPPG, com o CEP e, novamente, com o gabinete da reitoria. No dia 8 de setembro, nós tivemos uma reunião ampliada com o gabinete do reitor, né, uma reunião, inclusive, que foi convocada pelo gabinete do reitor, e nessa reunião nós recebemos uma ordem expressa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que foi a de que todos os alunos devessem submeter os seus projetos à Plataforma Brasil. Portanto, aquela resolução que nós estávamos discutindo desde julho, ela precisou passar por uma nova discussão, numa reunião extraordinária, e no dia 9, nessa reunião extraordinária, com o colegiado, o CEP, o representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, o gabinete do reitor, e depois de consulta à Procuradoria-Geral do Estado, nós aprovamos a resolução 1 de 2020 do PPPGEL. Após a aprovação dessa resolução, ela foi encaminhada e referendada para a Câmara de Pesquisa da UFES e, por fim, ao CONCEP, né, onde há aproximadamente 15 dias nós tivemos uma reunião para discutir muitas coisas, entre elas a nossa resolução 01 de 2020 do programa. Bom, feito esse histórico, né, o objetivo do nosso seminário é apresentar o passo a passo para submeter os projetos na Plataforma Brasil, tirar dúvidas pontuais acerca dos procedimentos de submissão. Não é o objetivo desse seminário discutir acerca de metodologias de pesquisa, né, isso já foi feito, né, ou deveria ter sido feito nas disciplinas de metodologia de pesquisa de estudos da linguagem, né, de estudos linguísticos, né, e com os orientadores. E não é objetivo desse seminário também discutir sobre a pertinência ou não da submissão de projetos à Plataforma Brasil, né, isso não faz parte das atribuições do nosso programa. Bom, vamos começar falando sobre os prazos que nos foram dados pelo CEP. Quando nós submetemos os projetos de pesquisa ao CEP, nós temos, a partir dessa submissão, o CEP tem 30 dias para nos dar uma resposta sobre a submissão. Dentro desses 30 dias, se a resposta for afirmativa, está tudo ok com o projeto que foi encaminhado, então o CEP também já encaminha o documento de aprovação. Se houver alguma pendência, né, o CEP vai encaminhar a resposta de pendência e, a partir dessa resposta, o pesquisador tem 30 dias para atender as solicitações de pendência que foram apontadas pelo CEP. Ok? Depois desses 30 dias, né, retorna ao pesquisador, né, o CEP tem mais 30 dias para encaminhar a resposta definitiva.
Isso significa que, a partir do momento que nós submetemos os projetos ao CEP e não há nenhum problema com esses projetos, em 30 dias nos vem a resposta. Em caso de haver algum tipo de pendência ou solicitação, né, por parte do CEP, esse processo se estende por mais 60 dias aproximadamente. Então, o prazo máximo total, né, de trâmite desses processos, de um modo geral, alcança no máximo 90 dias. Então, o CEP, como eu disse, eles fizeram parte dessa resolução, fizeram parte desta apresentação, nós estamos em diálogo constante com o CEP, e ele se comprometeu em agilizar as análises de todos os projetos do nosso programa de pós-graduação, né? E, obviamente, caberá ao CEP, né, decidir pelo registro ou pela dispensa dos projetos que foram submetidos, né? Em relação aos prazos do PPGEL, só um instante que eu estou aceitando as solicitações dos atrasados. Bom, em relação aos prazos do PPGEL, nós temos uma estimativa, né? Veja, é uma estimativa, não é uma obrigatoriedade, porque a nossa resolução deixa livre que ela tem que ser antes da qualificação e antes da defesa, mas para obedecer os prazos, que em geral são os prazos dados ao colegiado, a estimativa para apresentar o comprovante de submissão para homologação das bancas de qualificação, ou seja, para aqueles que vão qualificar, a estimativa é que esse documento já seja apresentado até o final do mês de maio, porque, em geral, nós fazemos uma reunião no início do mês de junho para homologar as bancas de qualificação e montar o cronograma de qualificação para o mês de julho, né? Então, obviamente, isso é uma estimativa, é ideal que até o final do mês de maio vocês estejam com um comprovante de submissão para que as homologações das bancas de qualificações possam ser feitas, né? Mas há casos e casos, e obviamente o colegiado vai estudar todos esses casos. Em relação ao documento, né, seja ele de dispensa ou de aprovação para homologação das bancas de defesa final, né, a estimativa é que elas sejam encaminhadas à coordenação até o final de novembro, que, em geral, as reuniões são feitas em dezembro para homologação das bancas de defesa, para que, em janeiro, os materiais, né, as teses e as dissertações, já possam ser encaminhadas para a banca para as defesas em fevereiro. Bom, os documentos importantes, né, nós temos aí o tutorial da Plataforma Brasil, a cartilha de direitos dos participantes e outros documentos. Então, a partir da próxima semana, se vocês acessarem o site do PPGEL, vai haver uma aba que é a submissão ao Comitê de Ética, onde nós vamos deixar disponível tanto essa apresentação, o link para o vídeo desse workshop, e também todos os documentos que nós vamos apontar ao longo dessa apresentação, né? Então, isso tudo será disponibilizado para vocês no site do PPGEL a partir da próxima semana. Bom, o caminho que nós vamos percorrer, né, apesar de eu já ter dito, mas é importante reforçar. Primeiro, nós vamos submeter esses projetos. Então, é a fase de submissão. A partir do momento que os projetos são submetidos, eles vão passar primeiro por uma triagem para saber se eles serão registrados ou não. Então, o registro ou a dispensa desse registro cabe exclusivamente ao CEP e não mais ao programa. Então, o programa, o que está solicitando, através da resolução, é a submissão. Então, a submissão não é, ou não tem absolutamente nada a ver com o registro. São fases distintas. Então, o aluno submete, o CEP analisa para ver se cabe registro ou não cabe o registro, e se couber esse registro, ele vai passar pela avaliação do Comitê em Ética em Pesquisa. Então, esse é o caminho que nós percorremos. Submeter, que é
exclusivo, né, do programa, então é uma normativa do nosso programa, a submissão, registrar e avaliar, que são competências exclusivas do CEP e UFES. Bom, nós precisamos começar, né, o processo de submissão acessando a Plataforma Brasil. Esse é o link disponível da Plataforma Brasil, plataformabrasil.saude.gov.br. Vai aparecer essa página e nesta página nós vamos clicar nesse banner, né? Clique aqui para acessar a Plataforma Brasil, que é o ambiente oficial. O banner ao lado é o ambiente de treinamento, né? Mas se nós vamos submeter, né, nós clicamos nesse banner do ambiente oficial. Bom, ao clicar nesse banner, vai abrir essa tela e nós vamos clicar em cadastre-se, aí no lado superior direito, né, tem o cadastre-se e a primeira etapa para a submissão de todos os projetos, né, seja agora no mestrado, futuramente num doutorado, num pós-doutorado, ou quando forem pesquisadores de uma universidade, né, ou de qualquer outro tipo de instituição, o cadastro ele já vai estar feito. Aí é só você entrar aqui, informar o e-mail, informar a senha e já entrar no seu cadastro da Plataforma Brasil. Quando nós entramos no cadastro de novo usuário, né, vai aparecer essa mensagem, né, para o pesquisador, chamando a atenção para o login e para a senha, porque todo contato feito entre a Plataforma Brasil e os pesquisadores se dá através de e-mail, não através de mensagens telefônicas ou WhatsApp ou qualquer outro tipo de meios de comunicação, tudo é feito através do e-mail. Então, você vai ler essa mensagem e clicar em avançar. Bom, ao clicar em avançar, você entra na parte de cadastro de dados, né? Então, a primeira coisa que você vai cadastrar ali é a sua nacionalidade, né? E depois a inserção do CPF. Veja, se você cadastra como nacionalidade brasileiro, você só vai inserir o número do CPF e está tudo bem, você não precisa preencher a descrição do documento. No entanto, se você marca que a sua nacionalidade não é brasileira, você tem uma outra nacionalidade, então, no campo que é CPF, você vai colocar a identificação do documento que você vai usar, e aqui em descrição do documento, você vai dizer qual é o documento que você está colocando. Se é a identidade do seu país, se é o cartão de seguridade, se é o número, né, do passaporte. Lembrando que aqui em CPF só cabem números, né? Então, mesmo que você marque que pertença a uma outra nacionalidade, esse documento que você for apresentar tem que ser um documento também, de alguma forma, só permita a inserção de números. E aqui você descreve qual é o documento que você está disponibilizando para essa identificação. Depois, em dados complementares... Sandro, né, você... Josane, Oi? Rapidinho, é porque normalmente os passaportes têm letras. Sim, mas aí o CPF ou o sistema foi criado só para números. Então, coloque aí um documento que tenha só números. Bom, em relação aos dados complementares, você tem o maior título acadêmico, né? Então, obviamente, aqueles que são do mestrado vão colocar superior completo ou especialização, né? Como é um sistema feito inicialmente para a área de saúde, a especialização vai estar especialização / residência, e aqueles que são do doutorado, né, o nível maior acadêmico é mestrado. Então, obviamente que a gente tem casos e casos, né? Então, casos de doutorandos que já têm pós-doutorado, né? Ou doutorandos ou mestrandos que já têm doutorado. Então, o maior título acadêmico tem que ser respeitado aqui. Então, em geral, são esses que vão aparecer: superior completo, especialização ou mestrado. Em relação à especialização acadêmica, vai aparecer uma lista enorme de especialização acadêmica,
mas voltada para as áreas das ciências da saúde e ciências naturais. Então, nós vamos rodar, né, ou rolar essa barra até o final e clicar em outros. E quando nós clicamos em outros, nós vamos preencher nesse quadro ao lado, linguística, né, que é a área do nosso programa. E abaixo, né, vocês vão preencher com o link do currículo Lattes de vocês. Então, feito isso, a gente clica em avançar e vamos para uma outra tela. Bom, as próximas telas, elas não foram printadas na íntegra, porque elas são autoexplicativas. Então, vai aparecer uma tela para que vocês preencham, por exemplo, com nome social, né? Então, aqueles que se enquadram aí nessa situação de não quererem o nome de batismo, mas deixar registrado ou optarem por serem chamados pelo nome social, então há essa possibilidade, se indica raça e cor, qual é o endereço, então essas perguntas todas são feitas nas telas a seguir. Bom, e por fim, o que vai aparecer é essa tela de anexos. Então, nessa tela de anexos, nós vamos ter que acrescentar esses documentos, né, ou pelo menos um ou dois desses documentos que são solicitados aí. Então, o currículo Lattes, então vocês vão ter que salvar o Lattes em PDF e anexar, um documento digitalizado, né, inclusive para que se veja se as informações que foram cadastradas são verdadeiras. Então, você tem que digitalizar a sua identidade, né, esse documento precisa ser digitalizado, uma foto de identificação, né, e qualquer outro tipo de documento que você achar pertinente, né. Então, por exemplo, os estrangeiros podem cadastrar visto de residência, podem digitalizar o passaporte, enfim, todos os documentos que vocês acharem que são viáveis de identificação ou de comprovação de quem são vocês, né, para confiabilidade da Plataforma Brasil, vocês podem escanear e enviar esses documentos, ok? Eles vão ficar aqui dispostos nessa lista, como vocês podem ver, né? Aqui é o nome do documento que vocês vão dar aos arquivos, aqui vai aparecer o nome de vocês, né, que fizeram o upload desses documentos, depois adicionar a uma instituição, né, então vocês vão todos clicar sim, então é uma obrigatoriedade de vocês adicionar a instituição, e, obviamente, que ao adicionar essa instituição, vocês vão adicionar a Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a instituição da qual todos nós fazemos parte, né? Então, você vai clicar aqui em buscar instituição, vai abrir uma tela, né? Você pode, inclusive, colocar a sigla, o EFES, colocar para buscar, e ele vai apresentar as opções de todas as instituições que estão cadastradas na Plataforma Brasil. Bom, feito isso, né, vai aparecer uma tela de que a sua inscrição foi feita e que agora você tem a possibilidade de submeter o seu projeto de pesquisa. Então, a gente clica nessa parte superior, que é nova submissão. Como é uma plataforma de registro, todos os projetos de pesquisa que foram submetidos ao longo da sua vida acadêmica, eles vão ficar registrados ali embaixo, né, nessa lista de projetos de pesquisa. Então, tudo que você submeter, ele sempre fica registrado e tem como recuperar todos os dados dessa submissão. Tá? Então, para uma nova submissão, né, a gente vai clicar em nova submissão. E aí abre uma nova tela, onde nós começamos o registro, né, a colocação das informações dos nossos projetos de pesquisa. Então, vocês podem verificar aqui nessa parte superior da tela, né, que são 6 telas pelas quais nós vamos passar. Então, a primeira, referente a informações preliminares, a segunda, área de estudo, a terceira, desenho de estudo e apoio financeiro, a quarta, o detalhamento do estudo, a quinta são outras informações, e a última tela é relativa ao finalizar. Bom, quando a gente chega a essa tela de informações preliminares, a primeira pergunta que é feita é: a pesquisa envolve
seres humanos, na qualidade de participante da pesquisa, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais, e aí todos nós vamos clicar em sim, porque se nós somos da linguagem, e toda linguagem que nós estudamos emana de um ser humano, né, a nossa resposta é sim. Depois, né, isso é sim para todos, né, não cabe discussão aí se pode ou não pode, todos marcamos sim. Em seguida, informe o modelo que deseja preencher, e aí todos nós, obrigatoriamente, vamos marcar o modelo simplificado, né? Então, vamos marcar sim para a primeira e sim para a segunda. E quando a gente marca isso, automaticamente, os dados que já foram registrados naquele cadastro anterior vão aparecer aqui nesses espaços. O nosso CPF, o nome social, o telefone e os e-mails que já estavam cadastrados no sistema, né? Depois aparece uma pergunta, que é: deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? Então, em geral, a nossa resposta é não, porque cada um de nós é responsável pelo projeto que nós estamos cadastrando, né? Então, nessa primeira tela, essas são as instruções que todos nós devemos seguir. A gente marca sim, a gente marca o modelo simplificado e a gente marca que não delega autorização de preenchimento a outras pessoas. Alguma dúvida? Então, a gente escolhe sim e simplificado. Vamos passar para a tela seguinte, né? Oi. Sandro, só um detalhe que eu gostaria de sinalizar, eu até coloquei no chat, que depois eu gostaria que você explicasse que caso o CEP entenda que o projeto não deve ser registrado, ele emite um parecer dispensando, tá? Só para esclarecer. Sim, sim. Bom, na sequência, aparecem os campos assistentes e equipe de pesquisa, né? O que nós vamos marcar em assistente, nós vamos adicionar o orientador. Então, cada um dos alunos deve adicionar no campo de assistente o seu orientador. Então, a mesma coisa, se o orientador tiver cadastro na plataforma Brasil, vai colocar o nome dele aqui, pesquisar, e já vai automaticamente aparecer o número do CPF, o nome e o link do currículo dele. E a gente só acrescenta. Se o orientador não tiver cadastro na plataforma Brasil, é necessário registrá-lo. Aí o orientando vai precisar ter acesso a esse número de CPF, o nome completo, e fazer esse cadastro aí na plataforma Brasil. Tá? Ou o orientando, ou o orientador faz o cadastro dele prévio, que quando seu orientando for fazer a submissão do projeto, o nome dele já consta lá como cadastrado na plataforma Brasil. Ok? Então, em relação aos assistentes, essa é a única inserção que todos devem fazer. Colocar o orientador na condição, ou inseri-los como assistentes da pesquisa. Em relação à equipe de pesquisa, não preencham nada, saltem a equipe de pesquisa. Ah, mas eu pertenço a um grupo de pesquisa com mais 20, 30 colegas e pesquisadores de todo o universo. Pula. Só acrescenta o seu orientador como assistente no seu projeto de pesquisa e não cadastre a equipe de pesquisa. Isso vai pular e economizar o tempo de vocês. Em relação à instituição proponente, obviamente que todos nós temos como instituição proponente a Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, há aí só um instante. Há aí um indicativo, né, de que nós devemos ficar atentos, porque quando aparece a instituição proponente, os CNPJs são diferentes. Então, há um CNPJ da UFES, um CNPJ da creche da UFES e da Associação de Pais. Então, vocês devem estar atentos para marcarem a Universidade Estadual de Feira de Santana, e não a creche ou a Associação de Pais. Pois não, Josane?
Jó? Oi, posso falar? Sim? Só para lembrar os meninos que mesmo a gente fazendo parte de um grupo de pesquisa, o projeto que está sendo submetido não é o do grupo, mas é o projeto individual de dissertação ou de tese. Exatamente, né? Ok, alguma dúvida até esse momento? Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Como eu disse, eu não vejo vocês, só vejo essa tela aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Quem é? É Midian. Vamos lá, Eu estou Midian. aqui acompanhando a sua fala com a página da plataforma aberta, né? E, na verdade, a gente tinha tentado preencher, só que eu parei nessa parte do assistente. Esse linkzinho, adicionar assistente, ele não está disponível para mim. Eu clico e ele não abre nada. Embaixo, adicionar membro da equipe está, mas adicionar assistente, não. Você já adicionou o pesquisador principal, que é você? Já. E não aparece a possibilidade de adicionar assistente? Não. Sandro, Clica no que botão marcar- de adicionar e ele vai. Assistente que você delegar a autorização, né? Então tem que tem que delegar. marcar antes. Deseja delegar. Aí eu coloco o nome do orientador, então. Em geral, Tá. não. Do CPF. Mas tem que marcar sim. Se você marcar não, não inclui ninguém, é só você. Se você marcar sim, você inclui o orientador. A sugestão que nós damos é que você inclua o seu orientador, né? Professor, E aí, outra. Pode falar. continuar. Não, porque quando eu coloco o CPF da minha orientadora, aparece como nenhum dado encontrado. Porque ela não está cadastrada. Certo, tá. Então aí ela teria que fazer o cadastro primeiro. Ok. É só isso, então. Obrigada. Professor, aqui é a Daiane. Né? Eu, diante da demanda de uma urgência, vou trabalhar com entrevista, eu já submeti meu projeto ao CEP, né? E eu não sabia dessa informação em relação ao assistente. É tanto que eu estava buscando um espaço que coubesse o nome do orientador e eu não encontrei a possibilidade de retificação, de acréscimo, que possivelmente o meu também uma reunião amanhã de 30, lá para a mesa de avaliação. Isso não interfere em nada, Daiane. Isso não interfere na avaliação do seu projeto, né? Só que seu orientador ou sua orientadora não vai ter acesso a ele, né? Só Sandro. você vai ter. Sandro, em qualquer momento, a plataforma permite que você acrescente um assistente. Ótimo. Ela permite, viu? Ok, obrigada. Sim, mas o que ela perguntou é se isso, de alguma forma, Não tem interferiria. impacto, não. Não tem impacto, não, mas ela pode, se ela como eu quiser, disse aqui, insistir depois. Você Então, pode não delegar ou você pode delegar, né? Se você não delegar, você não tem como incluir o seu orientador aqui, perdão, onde é? Aqui, como assistente. Se você delegar, você coloca o seu orientador, porque inclusive ele vai ter acesso à plataforma e pode te ajudar a preencher os dados. Eu fazendo esse acréscimo, há alguma implicação desse projeto ir ou não para a mesa de avaliação amanhã? Não. Ok. Isso Tá vai bom. entrar depois. Isso fica registrado como uma alteração no sistema, entendeu? Obrigada. Agora, isso era uma das perguntas. Isso era uma das perguntas que a gente precisava do Jean, né? Porque cada CEP ele tem um dispositivo próprio. Então, por exemplo, eu não sei como em Feira de Santana o CEP reage diante disso. Se ele só verifica as alterações. Porque aqui na minha instituição, cada alteração que você faz, você tem que gerar de novo uma folha de rosto e submeter outra vez. Então, talvez interessante é esperar a avaliação deles amanhã. Aí, se tiver alguma pendência, nessa pendência eu faço essa retificação, esse acréscimo. Sim, isso pode entrar como... Eu não acredito que entre como uma exigência, tá? Mas se você quiser acrescentar, eu acho que também não há problemas.
Ou no caso, Ok. Sandro, ela pode entrar em contato diretamente com o CEP também, viu, gente? O CEP responde rápido e-mails, telefone. Agora Ah, telefone não, mas assim, e-mail, eles respondem se tiver alguma dúvida pontual, tá? a norma está dizendo que Simone já precisou fazer a alteração e não precisou de outra folha, né? Então, pode fazer as alterações e elas ficam cadastradas no sistema. Não precisa gerar nova folha para ser assinada, tá? Ok, obrigada. Mais Professor alguma dúvida? Sandro, tá me Oi, escutando? Jussara. Pode Tá falar. tá cortando um pouco pra mim. Eu queria saber se o vídeo depois vai ficar disponível. Porque a minha internet tá um pouco ruim, então a hora que corta. Vai sim, Jussara. Eu Ah, disse no começo tá, da obrigada. apresentação que a gente vai ter uma aba na página do programa com esse material, com o slide, com documentos, com modelos, com tudo para vocês acessarem, tá bom? Tá bom. É porque o vídeo as pessoas tiram dúvidas e às vezes fica melhor, né? Sim, sim. Era só isso. Vocês podem me ver, tá? Uhum. Porque eu não consigo vê-los. Ok. Vamos continuar. Eu não consigo vê-los e nem o chat. Bom, instituição proponente, né, eu já disse isso, é a Universidade Estadual de Feira de Santana, e por fim a gente vai dizer que, bom, há uma pergunta, é um estudo internacional, né? Então, em geral, a gente marca não, né? A não ser que a pesquisa de vocês seja uma pesquisa diretamente vinculada a um grupo internacional, uma universidade internacional, e como eu avaliei todos os projetos, eu vi que não é o caso de nenhum, né? Bom, na página seguinte, aparecem as áreas temáticas, né? Então, vai aparecer um monte de quadradinhos, né? Sobre genética humana, reprodução humana, os novos procedimentos terapêuticos que são invasivos, né? Em geral, de todos esses que aparecem aí para a gente, só há uma possibilidade de marcação nessa primeira parte, tá? Que é os estudos com populações indígenas. Então, quem estiver trabalhando com linguística indígena, né, em geral, pode marcar aí os estudos com populações indígenas. Agora, nenhum dos outros, né, nos afeta. E aí, rolando a página, nós vamos encontrar lá as grandes áreas do conhecimento do CNPq. E você pode selecionar até 3 dessas grandes áreas. Então, são 9 grandes áreas, né? Então, a nossa área é a área 8, de Linguística, Letras e Artes, mas, dependendo da natureza da pesquisa de vocês, além da área de Linguística, Letras e Artes, pode ser marcada aí Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, né, ou outros, que é o campo mais interdisciplinar, só que se você marcar outro, você tem que dizer a qual área você está vinculado. Então, para facilitar a nossa vida e a nossa submissão, né, eu sugiro que vocês marquem a grande área 8, Linguística, Letras e Artes. Bom, mais abaixo vai aparecer um campo para que vocês coloquem o título público da pesquisa. E aí vai parecer estranho, assim, o que é o título público da pesquisa? Então, há pesquisas, por exemplo, que elas trabalham com criação, né, de marcas, criação de patentes, criação de produtos que precisam de sigilo para o seu registro, né? Como nós não estamos dentro dessas áreas de patentes, que são muito sigilosas, o título público da nossa pesquisa acaba sendo o título da nossa própria pesquisa, né? Então, onde aparecer título público da pesquisa, nós preenchemos com o título da nossa pesquisa. E aí, mais abaixo, vai aparecer o título principal da pesquisa. E aí a gente vai ter que repetir o título público, tá? Então, são 2 campos com a mesma informação. Então, todos os demais que aparecem aqui nessa tela para vocês, que estão indisponíveis, também vão aparecer quando nós fazemos essas escolhas. Então, só vai aparecer para vocês completarem com o título público e com o título principal da pesquisa. Depois, o próximo campo que vai aparecer disponível para que vocês completem é o contato público, né? Então, será o pesquisador principal,
e aí você vai marcar sim, né? Você é o pesquisador principal desse projeto que está sendo cadastrado. Ok? Alguma dúvida até aí? Não. Então, seguimos, né? E depois vai aparecer o contato científico, que foi o que vocês já preencheram efetivamente lá no cadastro de vocês, né? Antes da submissão do projeto. E então, você vai dizer que sim, né? Você é o pesquisador principal e vai clicar para avançar para a próxima tela. Na próxima tela vai aparecer esse monte de informação também indisponível para que a gente preencha, porque são informações que só as pessoas das ciências da saúde precisam preencher. Então, o próximo campo que vai estar disponível para que a gente preencha é o desenho da pesquisa, né? Então, o que é o desenho da pesquisa? Ele é um breve resumo daquilo que você vai pesquisar. Então, é nesse campo, e veja, é um breve resumo. Você tem 4.000 caracteres com espaços, tá? Para explicar ou sintetizar o que é a sua pesquisa. Então, nesse breve resumo, você tem que deixar claro qual é a natureza da sua pesquisa, né? É pesquisa de campo, é uma pesquisa exploratória, é uma pesquisa bibliográfica, é pesquisa quantitativa, é pesquisa qualitativa, né? Então, isso tudo tem que ficar muito claro. Além disso, você tem que destacar qual é o seu objeto de pesquisa, né? Qual é o objeto sobre o qual você vai trabalhar ou com o qual você vai trabalhar. Você tem que caracterizar o corpus da sua pesquisa, né? E aí, na caracterização breve desse corpus, você tem que informar, né? Se tem uso de imagem, se não tem. Você tem que descrever em linhas gerais como o seu corpus é, né, como ele vai ser constituído. Então, olha, meu corpus vai ser constituído, sei lá, de uma edição facsímile, de um livro do século XVIII. O meu corpus é constituído de entrevistas com pessoas, ele é constituído de redes sociais, ele é constituído de diários, né, de anotação, diários de observação, é uma pesquisa puramente bibliográfica, né, então o meu corpus é só uma revisão de bibliografia, ele não tem um corpus específico, né, então tudo isso tem que aparecer aí nesse desenho da pesquisa. Então, na verdade, ele é um resumo muito bem detalhado, com ênfase na natureza da pesquisa e no seu objeto de pesquisa. Em seguida, tem o financiamento, né? Quando a gente clica em financiamento, vai abrir lá a opção de vocês marcarem um institucional principal, um institucional secundário e um financiamento próprio. Nós temos que, primeiro, acrescentar o institucional principal, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, isso é igual para todos, e, no caso daqueles que são bolsistas, obrigatoriamente tem que incluir um institucional secundário, que aí é a CAPES, né, ou a FAPESB, dependendo de qual é a agência que fomenta a sua bolsa de pesquisa, tá? Então, a principal sempre vai ser a UFES e a secundária vai ser a CAPES ou a FAPESB. Ok? Sandro? Oi. Josane. Pode ser também o CNPq. Nós não temos bolsa do CNPq, mas podemos vir a ter, né? Mas como não tenho, por isso que eu não coloquei o CNPq. Eu só coloquei o que a gente tem. Tá. Ok? Então, o principal é o UFES e o secundário a CAPES ou a FAPESB. Tá? Sandro, Oi, Patrícia. Só uma observação. Essa questão do desenho, a orientação, né, que se dá é para que fique bem claro, como você falou, a natureza da pesquisa, porque isso é a primeira coisa que os avaliadores vão olhar para poder ver se vai registrar ou se vai dispensar. Então é importante ser bem detalhado aí. Porque o que acontece? Em 4.000 caracteres, vocês não vão conseguir colocar tudo muito bem detalhado. Mas, para isso, existe a metodologia, né? Então, aquilo que você não conseguiu detalhar no seu desenho, você pode colocar, conferir metodologia,
né? E lá na sua metodologia você usa novamente os seus 4.000 caracteres para detalhar melhor, né? Mais adiante eu vou explicar isso daí. Mas foi importante essa observação, Patrício, né? Então tem que ficar muito bem claro aí qual é o objeto, né? E qual é a natureza da pesquisa que está sendo registrada nesse momento. Sandro, posso dar um exemplo? Josane? Claro que pode. Uma vez eu submeti um projeto e eu ia trabalhar com jornais impressos. E eu deixei bem claro isso no desenho, que eram jornais impressos de algumas cidades brasileiras, e o CEP devolveu dizendo, ok, não precisa submeter, não precisa cadastrar. Quer dizer, não precisa cadastrar, não precisa registrar. E aí foi beleza, foi rapidão. Sim, né? Então precisa ter muita clareza aí nesse desenho, tá? Bom, você vai adicionar as palavras-chave, então assim, não existe um limite para palavras-chave, né? A gente pede que vocês coloquem entre 3 e 5, né? Em geral, é isso que acontece, e aí você vai passar para a próxima tela. Então, até essa tela, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa tirar? Sandro, posso falar uma coisa aqui? Sim, claro. Só para lembrar, se a pessoa achar que vai explicar todo o processo metodológico na metodologia e quiser também não se aplica no desenho, eles também aceitam. Mas, assim, é bom a gente colocar, porque aí já antecipa do que se trata a pesquisa para facilitar a vida, né, dos encaminhamentos lá do CEP. Que inclusive tem uma cartilha que fala sobre cadastro da plataforma Brasil, né, do projeto de ciências humanas, que eles recomendam que se não tiver, pode dizer não se aplica. Só porque alguém pode ter acesso a essa informação, né, e observar, tá? Porque o desenho da pesquisa, né, ele foi pensado para a área de saúde. Né? Então, é onde a gente coloca as propostas epidemiológicas aí. Né? No caso das ciências humanas, a gente tem usado o desenho da pesquisa para adiantar informações, uma vez que a metodologia só permite que a gente coloque 4.000 caracteres. E como muitas informações precisam ser detalhadas na metodologia, tanto que a metodologia é dividida em 2 partes, né? Que é a metodologia do projeto e a metodologia de análise, né? A gente usa o espaço do desenho para conseguir explicar mais coisas. Tá? Mas quem não quiser explicar e quiser correr o risco, pode dizer não se aplica e tenta explicar tudo lá na metodologia. Sandro, posso falar? Oi, pode. Às vezes as pessoas quando colocam assim, não se aplica, não se aplica, não se aplica, mas de qualquer forma a gente tem que enviar depois, em algum momento, o projeto de pesquisa. E isso só vai fazer retardar o trabalho, porque o CEP vai ver pendência, vai querer saber detalhes, e isso só retarda o processo. Bom, no final das contas, a responsabilidade pela forma de submissão é de cada um, né? Então, quem quiser utilizar o desenho para já colocar esse breve resumo e deixar claro qual é a natureza de pesquisa e destacar o objeto, quando chegar na metodologia, o desenho já foi apresentado. Você pode usar os 4.000 caracteres para detalhar outras coisas, né? Se não quiser, aí corre o risco de tentar explicar tudo lá na parte de metodologia e não conseguir dar conta, tá? Bom, mas como eu disse, a responsabilidade é de cada um. Eu só estou apresentando as formas que nós temos para a submissão, né, e formas que também foram recomendadas para o CEP para que os projetos não voltem. Né, não caiam em exigência. Bom, na próxima tela, né, vocês vão colocar a instituição principal, vai poder pesquisar, você pode pesquisar por CNPJ ou pelo nome, como eu disse, você pode pesquisar, inclusive, por UFs, né, e pesquisar, e clicar em pesquisar, aí vai aparecer o nome completo da instituição, CNPJ, mas de todos os órgãos e departamentos da instituição. Então, tem que prestar bem atenção para você escolher aquilo que se refere à instituição principal ou ao órgão a qual você está vinculado. Bom, na sequência, na próxima tela, aparece o resumo,
né, que é onde você vai fazer o seu resumo do projeto de pesquisa. E aí, nesse resumo, é importante dar ênfase novamente aos procedimentos de pesquisa e ao corpus que você está utilizando, e prestar atenção para que essas informações que vocês colocarem no resumo estejam padronizadas em todo o documento. Porque, como a Josane já adiantou, né, e eu vou falar mais ao final do nosso workshop, tudo isso que nós estamos preenchendo nos quadradinhos do formulário da Plataforma Brasil precisa estar em forma de um projeto corrido, né? Então, claro, se você preenche tudo muito bem, depois você pode recortar e colar e fazer os ajustes necessários para aparecer o seu projeto de pesquisa, né? Ou você faz o contrário. Como todos vocês já passaram pela disciplina de metodologia e os projetos, no mínimo, já passaram por 3 mãos, né? Que é a mão do professor da disciplina e do avaliador interno e externo ao programa, você pega aquele seu projeto de pesquisa e vai inserindo ou acertando as informações de acordo com essa ordem, né, que a Plataforma Brasil exige. Tá? Então, é importante dar ênfase aos procedimentos de pesquisa e ao corpus, nesse resumo. Essas informações precisam estar padronizadas, tanto aqui na Plataforma Brasil, quanto no arquivo PDF, que você vai gerar com o seu projeto completo, né? E as pendências, elas devem ser corrigidas em todos os itens que nós estamos sinalizando, né? Então, pega o que você já tem de projeto de pesquisa, aquilo que foi o seu produto final da disciplina de metodologia de pesquisa, e vai fazendo os ajustes necessários de acordo com o que a Plataforma Brasil vai pedindo, né? Então, você não precisa começar do zero um projeto, você já tem um projeto, você só precisa ajustá-lo às demandas da Plataforma Brasil. Bom, depois do seu resumo, você vai fazer a sua introdução, como todo projeto tem a introdução, vai vir a hipótese. Então, se por um acaso o seu projeto é um projeto que não trabalha com hipótese, você vai acrescentar não se aplica, né? O seu objetivo primário, na verdade, é o seu objetivo geral, né? Qual é o objetivo maior que você pretende alcançar com essa pesquisa. O seu objetivo secundário vai englobar os seus objetivos específicos, né? O que você colocou como objetivos específicos do seu projeto, e aí sim você chega novamente, né, a metodologia proposta. Então, lembrando, se lá no desenho você já explica muita coisa, aqui na metodologia proposta você tem 4.000 caracteres para deixar muito claro o caráter da sua metodologia de trabalho. Então, aqui nessa metodologia, a gente tem que deixar claríssimo o que é o corpus, como esse corpus vai ser abordado, como esses dados vão ser coletados, né, ou dados ou o próprio corpus, como ele vai ser organizado, como ele vai ser classificado, como ele vai ser etiquetado, quais são os instrumentos e os meios que vocês vão usar para a constituição do corpus e do seu estudo, se nesse corpus vai ter ou não vai a identificação de pessoas, quais são os cuidados que vocês estão tomando para preservar a identidade dos sujeitos, né? Então, isso tudo tem que aparecer na metodologia proposta. Tá? Depois vai vir alguma dúvida sobre a metodologia proposta? Bom, na sequência vem o critério de inclusão. Aí veja que os dois parâmetros a seguir, que é o critério de inclusão e o critério de exclusão, ele já vem automaticamente com as caixinhas clicadas em não se aplica. Em critério de inclusão, você vai ter que desmarcar, porque nós temos critérios de inclusão. O que nós vamos colocar aí nesses critérios de inclusão? A gente vai ter que informar
se nós vamos trabalhar com homens, se vamos trabalhar com mulheres, com homens e mulheres, qual é a idade desses homens e dessas mulheres, se nós vamos trabalhar com alunos do ensino superior, do ensino fundamental ou do ensino médio, se esses alunos são maiores ou menores de 18 anos, se nós vamos qual é o recorte, né? Se vamos trabalhar com livros manuscritos, se vamos trabalhar com documentos, se o nosso trabalho vai ser feito com vídeos específicos do YouTube, sei lá, olha, vou trabalhar com vídeos do Patati Patatá, né? Vou trabalhar com redes sociais, vou trabalhar com o Twitter de mulheres blogueiras, né? Vou trabalhar com comunidades do Facebook de coletivos, né? Sei lá, de gênero ou de etnia. Então, nesse critério de inclusão é onde a gente vai especificar qual é efetivamente a amostra que faz parte da nossa pesquisa, né? Então, esses são os nossos critérios de inclusão. O que é que nós estamos escolhendo ou delimitando trabalhar? Ok? Dúvidas? Ok, sem dúvidas. Bom, já nos critérios de exclusão, vocês já vão permanecer com aquela caixinha clicada, não se aplica, né? Então, nós só vamos utilizar, em geral, nas ciências humanas, né, como um todo, e na linguística, a gente usa critérios de inclusão e não critérios de exclusão, né? Então, a gente só vai marcar os critérios de inclusão. E exclusão não se aplica. Bom, a seguir aparecem riscos, né? Então, essa é a parte em que nós vamos ter que colocar quais são os riscos que os envolvidos na nossa pesquisa, que os sujeitos, diretos ou indiretamente, têm em relação à pesquisa que nós estamos procedendo. Então, por exemplo, para o participante, a exposição, né? A exposição da imagem dele, a pesquisa pode gerar em algum momento um constrangimento, né? Um constrangimento porque se faz uma pergunta que ele não quer responder, um constrangimento porque ele fez, sei lá, um TikTok só para a família dele e isso viralizou e é um dos meus objetos de estudo. Então, isso pode causar um certo constrangimento. Cansaço, se a gente faz com que esses sujeitos preencham, sei lá, fichas, né? Olha, preenche aqui essa pesquisa rapidinho. E aí você tem lá aquela pesquisa enorme, que parece um looping eterno, né? Então, 5, 6, 7 páginas, e está lá a pessoa já cansada de marcar a bolinha, né? De fazer teste de percepção. Por exemplo, a possibilidade de quebra de sigilo. Então, a gente diz que vai guardar os dados sempre sob sigilo, mas pode ser que esses dados um dia, sei lá, entra um hacker no computador, alguém pega isso de propósito e, enfim, de alguma maneira, há uma quebra do sigilo que nós, como investigadores, juramos preservar, né? Informações acabam tendo grande circulação, então era para ser uma circulação mínima e acabou que minha pesquisa fez tanto sucesso que todas aquelas informações expostas pelo sujeito acabaram ganhando assim, uma proporção maior do que eu esperava, né? Bom, enfim, a gente tem que mensurar esses riscos, não precisa ficar fazendo uma lista exaustiva, né? O que é importante que todos vocês saibam é que sempre há riscos. A gente não pode dizer que não se aplica. Sempre há. E aí vocês têm que apontar pelo menos um dos riscos que há, né? E essas formas de minimização do risco têm que aparecer muito claro lá na sua metodologia, né? Ou você coloca no desenho ou na metodologia da proposta. Bom, na sequência, nós temos os benefícios, né? Então, ali você vai dizer quais são os riscos, como é que você, de alguma forma, na metodologia da proposta, como é que você faz para superar ou fazer com que esses riscos não causem dano à sua pesquisa e nem dano às pessoas
envolvidas na sua pesquisa, e aí você chega na parte de benefícios, você tem que mostrar tudo de bom que a sua pesquisa pode fazer, né? Então, olha, a minha pesquisa gera um material didático, eu trabalho com a comunidade escolar, então tudo que eles apresentaram eu vou fazer um livro didático, é um livro que vai ajudar a escola, né? Estudei sobre a caracterização de amostras linguísticas de uma determinada localidade, aí eu vou publicar um livro sobre a história daquele lugar, sobre a forma como aquelas pessoas falam, então isso também é um benefício, né? Tem que dizer que nossas pesquisas, elas contribuem para o conhecimento da língua portuguesa, né? Seja ela falada, seja ela escrita na comunidade, então assim, como todos nós estamos nos estudos de linguagem, tudo que nós produzimos, independente da abordagem ou da teoria que nós usemos, tudo vai contribuir para o conhecimento da língua portuguesa, né? Ou seja, tudo de bom que a sua pesquisa pode gerar, você tem que marcar aí em benefícios, né? Essa é a hora da gente vender o nosso peixe, né? Então, joguem, né, flores em cima das pesquisas que vocês fazem, né? Então, aí é o momento de não elencar somente uma ou duas coisas, né? Sejam exaustivos, usem os 4.000 caracteres para mostrar o quão benéfica é a pesquisa que vocês estão produzindo, ok? Alguma dúvida em relação a riscos e benefícios? Não, Sandra, só Josane, eu só queria acrescentar que esses riscos e benefícios, por exemplo, também aparecem no TCLE, né? Sim, sim. Ok, então vamos passar. A próxima é a metodologia de análise de dados. Nessa metodologia de análise de dados, né, é que a gente tem que deixar muito claro como é que vai ser feita a análise. Veja, a gente pode, lá na metodologia da proposta, dizer como vai ser feita a análise. Mas se lá os 4.000 caracteres não forem suficientes, já saibam que mais adiante você pode descrever, usar esse campo só para a metodologia de análise. Não é metodologia de coleta, não é a metodologia de classificação, não é metodologia da organização de dados, é metodologia de análise. Você já tem os dados e como é que você vai analisá-los. E aí você coloca aí, né? Então tem que deixar muito claro o modo como será feita essa análise. Mas, se você já tiver contemplado isso lá naquele item anterior, na metodologia proposta, você pode inserir um não se aplica, né? Então, eu sugiro que não se insira um não se aplica, que vocês usem todos os espaços de metodologia para explicar da melhor forma possível os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de vocês. Quanto melhor explicado, menor é a chance do CEP voltar com o projeto pedindo explicações, né? Então, a minha sugestão, né, como é a sugestão de Patrício e de Alicia também, é que vocês utilizem todos esses espaços para explicar tudo da forma mais detalhada possível. Alguma dúvida? Então, vamos na sequência. Nós temos o desfecho primário, e aí vocês vão escrever não se aplica. Vamos para o desfecho secundário, que vocês também vão escrever não se aplica. Então, desfechos primários e secundários, as ciências humanas não são aplicáveis. Depois vem o tamanho da amostra no Brasil, né? Então, o número de participantes. Então, vamos lá. Se eu vou fazer entrevistas, né, eu vou coletar, passar questionários e tudo mais, eu vou colocar aí qual é o número de participantes, mais ou menos, o número de pessoas com as quais eu vou trabalhar passando esses questionários ou fazendo entrevista oral, né? Ou, se for no caso de escolas, redação, né, ou algum material que aquela pessoa produziu, eu tenho que colocar aí mais ou menos o tamanho da minha amostra. Se o meu objeto de pesquisa não é diretamente com
a pessoa, né? Ô, Sandro, só um minutinho. Oi. Flávio França está tentando entrar e ninguém está autorizando. Acho que você não está vendo, né? Porque você está com... Ele já botou várias mensagens no grupo, porque eu entrei no Zap agora e vi. Ele está tentando entrar. Fala para ele entrar agora. Pronto. Então, vamos lá. O desfecho primário não se aplica, o secundário não se aplica, e a amostra, eu já tinha dito para vocês, que é um número de participantes. Vamos supor que eu trabalhe com a edição de um manuscrito, de um livro manuscrito. Eu não tenho amostra de participantes, então ela não se aplica, eu vou colocar 0 aí, né? Vamos supor que eu trabalhe com redes sociais, e a delimitação de redes sociais de mulheres blogueiras, né? Então, eu tenho que colocar aí no tamanho da amostra o número das redes sociais, né? Então, assim, olha, eu vou trabalhar com, 3 ou 4 perfis de Facebook. E aí eu coloco lá, 3 ou 4, né? 3 participantes, 4 participantes. Eu vou trabalhar com vídeos, né? Então, com vídeos do Patati Patatá. Então, assim, com quantos vídeos do Patati Patatá eu vou trabalhar? Aí você vai lá e coloca o tamanho da sua amostra, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, tá? Então, só para vocês entenderem o que é esse tamanho da amostra, né? Então, você vai colocar direto ou indiretamente o número de participantes, e no caso das pessoas que trabalham com textos, né? Então, com tradução, e trabalham com edição de textos manuscritos ou impressos, então, como não se aplica o número de participantes, é 0. Tá? Então, nesse item, tamanho da amostra, né, tendo em vista que nem toda metodologia de pesquisa prevê o número de participantes da pesquisa, o pesquisador deverá inserir o número 0. Né? Essa orientação decorre de que, atualmente, só é possível inserir números e não texto nesse campo. No entanto, faz-se necessário que os pesquisadores estejam atentos a incluir, entre os outros aspectos, no item metodologia proposta e no arquivo referente ao projeto detalhado, quais foram os critérios utilizados para a definição dos participantes. Né? Aí é só número, não cabe a gente detalhar as coisas. Né? Esses detalhamentos têm que ser feitos, colocados em outras sessões. Aí, onde aparece data do primeiro recrutamento, não se aplica, né? Então, a gente não pode ter data ainda do primeiro recrutamento, porque, teoricamente, né, as pesquisas só podem começar a contatar os informantes a partir da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Tá? Ô, Sandra, eu tenho uma questão. Vamos lá. A gente tem projetos, tem orientandos que estão trabalhando com projetos já com CEP, né? Por exemplo, a Abimael vai fazer análise morfossintática dentro de um projeto que já tem aprovação do CEP e que tem previsão de análise, né, em todos os níveis da língua. E aí, a gente vai fazer como? Já que já temos CEP, já foi aprovado. É o caso de Abimael, de Aline, que também vai trabalhar com um projeto que já tem aprovação do CEP. Não é o caso de Jane, porque Jane vai trabalhar mas vai complementar a amostra, então ela vai ter que submeter. Mas é, por exemplo, o caso de Abimael e de Aline. Continua não se aplicando a data do primeiro recrutamento, né? Porque são dados já existentes. O que importa nesse sentido é só o tamanho da amostra.
Posso falar rapidinho, Sandro? Josane. Diga. Oi, Norma. Eu acho que nesse caso, quando a gente tem orientandos que vão trabalhar com dados, né, de projetos que já foram aprovados, é necessário colocar essa informação, porque já que todo projeto do PPGE tem que ser submetido, eles vão ter que submeter. E aí eu acho que tem que ficar bem claro no preenchimento do formulário que vai trabalhar com dados do projeto tal, que já foi aprovado pelo CEP, e colocar o número do processo, que aí agiliza. Ok. Tá. Tudo bem. Entendi. Então, não se aplica, Norma, só coloca o tamanho da amostra, tá? Ok. Os países de recrutamento, né? Aí você vai clicar lá em adicionar país, em geral já aparece Brasil para todos nós, né? Quando a gente coloca a nacionalidade brasileira, a gente já aparece Brasil e você coloca lá a bolinha, né? E aí vai pedir para que você coloque o número de participantes da pesquisa. Então, tenha o cuidado de botar que o número de participantes da pesquisa coincide com o tamanho da amostra, né? Senão vai aparecer que você tem o tamanho da amostra pode ser muito maior do que o número de participantes de pesquisa, ou o contrário. E aí o sistema vai dizer que está errado, né? Então, matematicamente, quando você coloca o tamanho da amostra, esse tamanho da amostra tem que ser o mesmo número de participantes da pesquisa, ok? Bom, a pergunta seguinte é: haverá uso de fontes secundárias de dados? Então, por exemplo, prontuários, dados demográficos, né? Enfim, vocês vão usar, ou a pesquisa de vocês faz uso de dados secundários, né? Se não, você clica lá não. Se sim, você vai clicar sim e vai detalhar em 4.000 caracteres quais são esses dados secundários que vão ser utilizados no desenvolvimento da pesquisa, né? Então, tudo vai depender da pesquisa que você vai realizar. Bom, informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção na pesquisa, né? Então, lembra que esse número, né? Então, como aparece lá na carta circular, no item, informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção nesse centro de pesquisa. Quando dá impossibilidade de estimativa do número de participantes, o pesquisador vai colocar 0, né? Então, aqueles que colocaram 0 lá no tamanho da amostra, vão repetir o 0 aqui, né? Agora, se lá no tamanho da amostra você colocou um número específico, 5, 6, 7, dependendo do número, você tem que repetir esse mesmo número aqui, né? Tem que ser coerente o tamanho da amostra em todos esses campos. Na sequência, vai aparecer para que você coloque se os grupos, né? Como vão ser divididos esses grupos de participantes da pesquisa, né? Então, esse grupo de participantes na pesquisa vocês têm que prestar atenção no tamanho da amostra, né, e nas formas de dividir essa amostra. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com vídeos, né, do Patati Patatá, né? Então, qual é o grupo, o meu grupo, né, o meu ID de grupo? Vídeos do Patati Patatá, né? Esse número de indivíduos vai ser quantos vídeos do Patati Patatá. Se lá no tamanho da amostra eu coloquei 3, aqui no número informar o número de indivíduos, eu vou repetir 3, e aqui quando eu for registrar os grupos, eu tenho que dizer que o número de indivíduos é 3 também, né? O campo seguinte são as intervenções a serem realizadas. Então, assim, quantas vezes eu vou realizar essas intervenções, né? Então, vai depender. Como são vídeos, né, esse exemplo que eu estou dando, então o número de intervenção você pode colocar 1. Não tem problema absolutamente nenhum, né? Se eu vou trabalhar com tradução, sei lá, de Dona Flor e seus 2 maridos, então
Em quantos grupos eu vou dividir o meu trabalho? 2. Dona Flor e seus 2 maridos em português e Dona Flor e seus 2 maridos numa língua estrangeira, né? O número de indivíduos vai ser 0, porque foi o que eu marquei lá. Eu vou botar 0 indivíduos e o número de intervenção eu também vou repetir um 0 aí, né? Então, esse grupo em que serão divididos os participantes, o número de indivíduos ele tem que respeitar o tamanho da amostra, né? Então, se você tiver um único grupo, o número de indivíduos tem que ser igual ao tamanho da amostra. Se você tiver 2 grupos, a soma do número de indivíduos tem que ser igual ao total do tamanho da amostra, né? Se você tiver 5 grupos, a soma do número de indivíduos de todos os grupos tem que dar o número do tamanho da amostra, né? Então, isso é uma preocupação que vocês têm que ter. O número de intervenções a serem realizadas, se vocês não têm ideia, vocês podem colocar 0, ou coloca 1 ou 2, ok? Mas os grupos é importante que vocês saibam colocá-los aí. Alguma dúvida até esse momento? Sandro, Jô? só um esclarecimento aqui. Teve uma dúvida de Tamise, ela perguntou se os projetos que já estão autorizados pela CONEP para colocar essa informação também. Eu até respondi aí no chat que a CONEP ela não avalia projetos. Os projetos submetidos A Tripa plataforma... avalia sim. Os a projetos... gente já tem alguns casos específicos que foi avaliado. Não tem não, querida. A CONEP, o processo é o seguinte, a CONEP, o sistema funciona assim, você submete na plataforma Brasil e o sistema direciona para um CEP, entendeu? Vocês tiraram dúvidas com a CONEP, vocês não submeteram o projeto na CONEP, até onde eu sei. Nós tivemos já uma reunião com a CONEP para esclarecer essas questões. A CONEP, ela não avalia projetos, entende? A CONEP direciona para um CEP, o sistema funciona desse jeito, entendeu? Esclarece um pouco aí, Sandro. É isso, ó, a gente vai submeter, de fato, vai fazer, tá seguindo como essas orientações que Sandro tá dando, tá sendo ótima para a gente saber o que fazer dentro do site, já que o vídeo vai ficar disponível também. Mas, assim, se pode acrescentar que tem alguns trabalhos que já começaram a ser encaminhados pelo CEP, a gente também pode acrescentar a nossa resposta para auxiliar o próprio trabalho do CEP. Ah, sim, você pode acrescentar dizendo que fez uma consulta e que a CONEP orientou alguma coisa, mas assim, não houve liberação, entendeu? Inclusive, tem trabalhos que... O caso de Rebeca, por exemplo. Fala aí, Rebeca, melhor sobre o seu. Ela colocou de metodologia e tudo. E eles deram tudo bem? Boa tarde. Como é que vão? O que aconteceu foi que eu encaminhei o meu projeto para a CONEP. Eu mandei o meu projeto por e-mail para eles, pedi uma avaliação teórico-metodológica, se fosse possível, entrei em contato por telefone reforçando essa situação, e eles me deram esse parecer com relação ao projeto. Foi um parecer bem completo, e eu tenho ele aqui. Então, a pergunta de Tamise é bem a minha pergunta também. Se quando eu for submeter ao CEP, eu devo colocar essas informações dessa avaliação que a CONEP fez em termos metodológicos, né, para a obtenção da dispensa, ou não, enfim, para auxiliar o trabalho do próprio CEP com relação a essa questão das avaliações específicas do discurso, do material que se trabalha, enfim. É isso que Tamise está perguntando, entendeu? Sim, Rebeca. A resposta é sim. Eu vou falar mais adiante sobre a anexação dos outros documentos no momento que você faz a submissão. Então, tudo que você tiver de documentos e que você quiser enviar ao CEP, você pode fazer, tá? Pronto, ótimo. Melhor ainda, acho que esse adianta o lado, né? Melhor. Sim. Exato. Eu só estou pontuando que, assim, a CONEP não dá dispensa, entende? É pelo sistema da plataforma Sucupira, entendeu, Rebeca? Aí na plataforma você pode editar o que você quiser, porque o sistema é isso. Não é questão de dispensa da submissão ou não, entendeu? A questão é porque essa avaliação da CONEP direciona o trabalho, né, de qualquer forma. Então, o CEP se apropria um pouco, né, melhor e facilita o esquema, né? Com certeza, isso sim. Sandro,
Sandra, Oi. José, eu acho que a resposta é essa, né? Sim. O que puder, ou quiser encaminhar como documento anexo ou em outros documentos, pode encaminhar. E aí o CEP avalia, porque uma coisa é a CONEP dar uma informação, outra coisa é a CONEP avaliar, que a gente sabe que a CONEP não avalia, inclusive eles deixaram isso bem claro na última reunião que tivemos. Mas ninguém está impedido de anexar quaisquer documentos que queira. Todo documento que se tiver e que se queira anexar, ele pode ser anexado. E há um espaço para isso, e eu vou tratar disso mais no final da apresentação. Tá? Vamos lá. Alguma dúvida ainda em relação a esses grupos, ao tamanho da amostra, ao número de indivíduos? Bom, na sequência, vai perguntar se o estudo é multicêntrico. Então, todos nós vamos marcar não. Né? E a pergunta a seguir é se ele propõe, né, dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido. Aí, nessa pergunta, vai marcar sim, se o seu projeto, você acredita que há justificativas para dispensa do TSLE. Então, há várias justificativas que podem ser dadas, né? Então, por exemplo, olha, eu trabalho com um determinado objeto em que é impossível conseguir o termo de consentimento livre esclarecido, né? E aí você vai lá e vai justificar, e vai pedir a dispensa do TCLE, né? Ou, se você tem o TCLE, você vai clicar não, e tem que estar muito clara na sua metodologia que uma das suas etapas vai ser justamente colocar os sujeitos da pesquisa, né, esclarecer para os sujeitos da pesquisa todos os termos constantes no TCLE ou no TALE. Sandra, eu tenho uma dúvida. Josânia. Diga. Sandro? Oi, deixa eu só terminar essa... É porque então, é sobre a tela essa tela aí, do multicêntrico. Sim. Posso perguntar? Diga. Por exemplo, eu trabalho num projeto que é nacional. Então, o projeto ALIB, você conhece, você também é dele. E ele é multicêntrico. Então, se for o caso de um orientando meu, ele será multicêntrico? Não. Não, Ele porque eu não não vai ser entendi, na verdade, o que é multicêntrico. Ele só vai ser multicêntrico quando você, Josane, submeter. Né? O seu aluno ele está vinculado ao seu projeto, aos seus projetos de pesquisa. Né? Então, o estudo do aluno não é multicêntrico. O estudo do orientador, ele pode ser multicêntrico, mas o do aluno não será. Então, se eu fosse submeter um projeto como o ALIB, não eu sobre o ALIB, mas se eu fosse submeter o ALIB hoje, ele seria multicêntrico, é isso? Sim. Ok. Aí ele seria multicêntrico. O ALIB, o PHPB, né, o Tycho Brahe, então esses são multicêntricos. Certo. Vamos lá. Então, no item propõe solicitação de dispensa do TCLE, o que nas pesquisas com metodologias próprias à área de ciências humanas e sociais equivale à solicitação de dispensa de registro de consentimento pelo sistema CEP-CONEP, caso os pesquisadores optem pela solicitação de dispensa. Então, os pesquisadores devem justificar a não utilização do registro, então, escrito, imagem ou vídeo, do consentimento ou assentimento livre e esclarecido. Então, nesse caso, os pesquisadores devem estar atentos à obrigatoriedade de anexar o documento de garantias que será entregue ao participante da pesquisa, conforme a resolução do CNS 510/16, artigo 15, parágrafo 1º. Né? Então, a gente tem que mensurar bem se pede ou não pede dispensa do TCLE, e no caso de fazer a solicitação de dispensa desse TCLE, tem que apresentar a justificativa. Bom, na sequência vai aparecer uma pergunta: haverá retenção de amostras para o armazenamento em banco? Então, todos nós vamos marcar não, né? Porque retenção de amostras para armazenamento se refere exclusivamente à amostra biológica. Então, os pesquisadores das áreas de ciências humanas e sociais
todos devem assinalar não. Então, não entendam o armazenamento em banco como banco de dados. Esse armazenamento de banco é armazenamento de amostras biológicas. Então, nossa resposta é não. Na sequência, a gente tem o cronograma de execução, né? Então, o cronograma de execução, a gente tem que colocar aí o cronograma que vocês colocaram no projeto de vocês, né? Então, lá no projeto de vocês fizeram um cronograma todo bonitinho, né? Encontros com orientador, levantamento da bibliografia, coleta de dados, né? Organização de dados e por aí vai. Então, vocês vão pegar aquele cronograma e vão colocá-lo aí. Esse é o cronograma de execução. Só que aí você tem que colocar direitinho o início, dia, mês e ano, e o término, dia, mês e ano, para cada uma das ações que você registrar. Quais são as ações que você não pode deixar de registrar nesse cronograma de jeito nenhum? Você não pode deixar de informar a submissão ao CEP, né, que você submeteu ao CEP o seu projeto, e a data de retorno aos participantes, né? Então, isso é importantíssimo que vocês coloquem no cronograma de execução. Quando vocês submeteram ao CEP, no cronograma da pesquisa, e quando vocês vão dar retorno do resultado das pesquisas aos participantes ou aos sujeitos envolvidos no desenvolvimento do seu projeto, tá? Então, essas são duas informações que não podem faltar. Se você esquece isso, o CEP vai colocar em exigência, porque essa é uma das grandes perguntas que eles fazem. Ok, você terminou a sua pesquisa e quando é que você vai dar retorno aos sujeitos, né, ou aos participantes da sua pesquisa dos resultados que você obteve? Então, isso não pode deixar de figurar aí no cronograma de execução, tá? E as etapas preliminares, elas não entram, tá? Então, você tem que submeter o seu cronograma de execução, por exemplo, elaboração do projeto. Elaboração do projeto é uma etapa preliminar, não entra, né? Então, você tem que fazer o seu cronograma de acordo com, olha, é isso que eu vou fazer na pesquisa a partir do momento de aprovação até o final. O que você fez antes, né, assim, vou, sei lá, construir o projeto, não entra. Fazer leituras e fichamentos de bibliografia para o projeto. Também não entra, né? Você tem que pensar que o seu projeto também não. Exato, né? Então, só entra no cronograma de execução, coloquem na cabeça de vocês. O que eu faço a partir de agora, desde a submissão ao CEP, e o que é que vai começar a partir disso daí, tá? Bom, depois vem o orçamento financeiro, vocês também já fizeram, né? Eu vi lá os projetos, então nas aulas de metodologia vocês também foram bastante bem instruídos, né, a fazer o orçamento financeiro, vai colocar lá computador, passagem aérea, caneta, papel, né? Então vocês colocam, mas não exagerem no orçamento financeiro, né? Se quanto mais alto o orçamento, maior vai ser a curiosidade para se perguntar de onde vai vir o dinheiro, né? Depois vem outras informações justificativas ou considerações a critério do pesquisador. E aí você coloca tudo que você quiser. Então, eu acho que é aqui, né, Rebeca, você pode informar o que já foi feito, né? E aí você coloca todas as informações que são relevantes ao seu projeto, ou que podem ajudar o CEP numa melhor avaliação, vocês colocam aqui, nessas outras informações justificativas e considerações a critério do pesquisador. Tá? Então, por exemplo, os que estão submetendo o projeto, e que esse projeto de pesquisa é, digamos, uma haste, né, de um guarda-chuva, de um projeto maior do orientador, e esse projeto maior do orientador já foi aprovado pelo Comitê de Ética, você pode dizer, não, olha, esse projeto está vinculado, esse projeto de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, está vinculado ao projeto tal do meu orientador, que
já foi aprovado pelo comitê de ética, no protocolo tal, tal, tal e tal. Né? Então, isso é importante, a gente mostrar que há uma conexão de projetos, e ainda que você esteja submetendo um projeto de sua autoria, que ele faz parte de um projeto maior, ou de um projeto em rede, que já tem autorização dos comitês de ética. Né? Ou, no caso de projetos em rede, né? Então, como o ALIB, como o PHPB, né? O Ticobrai, o NURC, né? Então, todos que trabalham com projetos em rede, é importante que isso seja colocado aí nessas justificativas. Né? Então, mesmo que o aluno não marque que ele é multicêntrico, pode-se justificar que ele é um braço de uma pesquisa realizada em rede, né? Nacional ou internacional. E, por fim, a bibliografia. Né? Você vai lá e copiar e cola, né, a bibliografia que você utilizou, as referências que você colocou lá no seu projeto, ou dos autores, efetivamente, que você citou ao longo da sua metodologia proposta, da metodologia de análise, do desenho, da pesquisa. Né? Então, essa bibliografia você recorta e cola aí. Né? Faz parte do preenchimento. Alguma dúvida nessa tela? Sandra, eu tenho uma dúvida, não é necessariamente nessa tela, mas tem a ver com o TCLE. Posso perguntar agora? Sim. É que quando a gente trabalha com menores, que foi o caso, no meu caso, quando trabalhei com estudantes do nível fundamental e médio, eu coletei dados de estudantes, e há projetos que eu conheço, né, que trabalham em que as pessoas trabalham com crianças, por exemplo, gente que trabalha na área da aquisição da linguagem, o TCLE, ele deve ser preenchido pelos pais, é isso? Isso. O TSLE ele vai ser preenchido pelos pais, mas esses pesquisadores também precisam passar aos menores o termo de assentimento livre e esclarecido. Né? Então, os pais preenchem, os meninos preenchem, e a diretoria preenche também. Né? Os responsáveis do local onde a coleta de dados vai ser feita. Certo, dirigentes das escolas, no caso. Mas e quando forem bebês? Porque quando a gente trabalha com aquisição, trabalha com bebês. Não, os pais. Só os pais, certo. Os pais. Obrigada. Mais alguma dúvida? Então, passamos. Oi? Passamos. Eu falei não. Depois, tem um campo que vai ser manter sigilo da íntegra do projeto de pesquisa. Então, é não, né? A não ser que seu projeto esteja desenvolvendo assim, uma marca ou uma patente, como eu falei, um produto que tem que ser ultra secreto para ninguém roubar a sua ideia. E aí você marca sim. Né? Mas, em todo caso, para nós da linguística, não se mantém o sigilo do projeto de pesquisa. Né? Ele é não. Ok? Agora, se você marcar sim, ele vai pedir aqui o prazo do seu sigilo de pesquisa, até quando ele vai ser sigiloso. Em geral, os projetos que trabalham com marcas e patentes, né, o desenvolvimento de produtos, de incubadoras e tudo mais, o prazo, em geral, eles contam 1 ano após a possível data de defesa. Depois disso, todos os dados têm que ser públicos. Tá? Mas marcando não precisa preencher o prazo do sigilo, aceita os termos, né? Então aqui vem todas as condições dos termos, é importante que vocês leiam, né? O compromisso, os nossos compromissos com os sujeitos, compromissos de indenização, os compromissos metodológicos, compromissos de documentação, compromissos de informações ou solicitação, né? Atender a solicitação de informações do sistema CEP-CONEP a qualquer momento, e aceitar os termos e enviar o projeto ao CEP. Quando a gente clica em enviar o projeto ao CEP, ele vai gerar esse documento, que é a folha de rosto de pesquisa. Né? Então, aqui envolvendo os seres humanos, então, assim, todos os campos que você preencheu, eles vão aparecer aqui nessa, inicialmente,
nessa folha de rosto, né? Então, ó, o pesquisador responsável, qual é a instituição proponente, e por aí vai. Bom, o que acontece? Quem assina essa folha de rosto, você gerou essa folha de rosto, você tem que mandar essa folha de rosto para ser assinada pela diretora do Departamento de Letras e Artes da UFES, né, que no momento é a professora Norma Almeida, né? Então, o sistema gerou isso, você vai pegar essa folha e vai encaminhar para a professora Norma Almeida, através desse e-mail, dla@ufes.br. Então, a professora Norma diz que recebe tem recebido, inclusive, essas folhas de rosto para assinar, e aí ela dá um prazo de até 72 horas. E, no máximo, em 3 dias, ela assina e devolve para vocês, né? Então, em geral, a Norma faz em menos tempo, né, em até 2 dias, em 1 dia, 2 dias, dependendo da demanda do DLA, né? Mas o prazo máximo seria esse de 3 dias. Então, você gerou essa folha, envia para dla@ufes.br, e em até 72 horas a nossa diretora devolve essa folha assinada, né? Os comprovantes de submissão e de aprovação dos projetos, eles precisam ser enviados também para o e-mail do PPGEL, porque a partir desse comprovante de submissão para qualificação e da aprovação para as bancas de defesa, é que a gente tem condições de homologar essas bancas, né? Então, se vocês não mandarem, complica no momento de fazer o cronograma e o colegiado homologar as bancas de qualificação e de defesa. Então, quando vocês tiverem esses comprovantes, né, assinado pela professora Norma, os comprovantes de submissão, e o registro de aprovação, né, o laudo que vai ser emitido pelo CEP-UFES, vocês enviem, por favor, para ppgel.secretaria@ufes.br, né? E a recomendação é, quando vocês fizerem isso, sempre façam com cópia para o orientador de vocês, né? Para depois ninguém dizer que não sabia do que estava acontecendo. Então, é importante que todas as partes fiquem cientes, né? Óbvio que o orientador vai acompanhar, porque você pode registrá-lo ali como assistente, mas é bom que todos esses passos, como tem que ser dados pelos próprios alunos, por vocês mesmos, que os seus orientadores fiquem cientes de todos esses passos, tá bom? Então, envia para a Norma, ela devolve, o comprovante de submissão manda para o PPGEL, e quando o CEP der o parecer final, ou de dispensa ou de aprovação dos projetos, vocês também enviem ao PPGEL. Bom, isso que vai aparecer aí no final, né? Você vai imprimir a folha de rosto, Norma vai assinar, você vai anexar ali a folha de rosto nesse passo 1, né? E vai aparecer aqui o tipo de documento, né? A folha de rosto, ele vai dizer qual é, você vai colocar o nome do arquivo folha de rosto e enviá-lo. E depois vai ter a opção de incluir arquivos. O que acontece nessa opção de incluir arquivos? Você tem que colocar o projeto completo, tá? Então, tudo aquilo que você foi colocando nos espaços do formulário, você vai ter no seu projeto completo. E aí você vai colocá-lo em PDF e vai selecionar e colocar aqui, né? Se você quiser incluir outros arquivos, como, por exemplo, a Rebeca falou do parecer da CONEP, né? Então, novamente, ó, tipo de documento, escolhe lá qual é o outro tipo de documento e anexa aqui, né? Então, tudo que vocês quiserem anexar para o projeto, para uma melhor consubstanciação da avaliação, né, vocês podem incluir aqui nos arquivos que também não tem teto para isso. Ok? Sandro, só uma dica para quando forem salvar os arquivos, inclusive tem uma orientação quando você vai salvar os arquivos para você prestar atenção no nome dado ao arquivo, não pode ter alguns caracteres. E se o projeto não tiver o nome projeto, iniciando com projeto, ele não carrega o arquivo. Eu bati a cabeça com isso. Então, todo mundo já sabe que o nome do arquivo que vocês têm que salvar o projeto é projeto, né?
Mas aí tem que ver, porque em geral salva projeto total, projeto final, projeto ultra final, projeto Mas tem final que começar com o projeto. Só tem que começar com a palavra projeto. E pode anexar o que você quiser, inclusive os termos. E os termos é importante anexar, porque eles avaliam os termos, né? O TSLE e o TALE. As autorizações para uso de imagens, essas coisas. Vou falar disso agora. Então, quais são essas outras informações importantes que vocês podem anexar aí? Primeiro, como eu disse, o projeto na íntegra precisa ser anexado para submissão, né? Então, eu acho que é mais fácil você fazer o seu projeto e depois copiar e colar nos quadradinhos lá da plataforma Brasil, né? Dependendo da pesquisa que você desenhou, é necessário o envio obrigatório, né, do modelo, por exemplo, do termo de assentimento livre esclarecido. É só um modelo, né, e a gente vai deixar disponível isso para vocês lá numa aba no site do PPGEL. Né? Sandra, então vai ter um modelo do Josane, posso perguntar? Deixa eu só terminar essa parte. Você envia o termo de assentimento livre esclarecido, você envia o termo de consentimento livre esclarecido, só um modelo. Assim, você vai mostrar para eles, olha, esse é o documento que eu vou mostrar para os meus sujeitos. Tá? Ele não precisa estar preenchido, assinado, você não pode nem ter passado isso, nem ter contactado nenhum sujeito. Né? Você só vai mostrar os modelos do que essas pessoas vão receber. Se você quiser acrescentar autorização para uso de imagens e de depoimentos, se esses sujeitos deram essas autorizações, se você quiser acrescentar autorização para uso de textos produzidos durante a aplicação do projeto, você também pode colocar isso daí, né? Você pode mandar documentos com justificativas de diversas ordens, então, assim, tudo que você quiser colocar ali com alguma justificativa, você pode. Termos de cessão de direitos autorais, se você estiver trabalhando com alguma coisa que tenha direitos autorais e você tenha conseguido um termo de outorga, um termo de cessão, você pode acrescentar ali os termos de cessão ou termo de outorga de direitos autorais. Se você quiser acrescentar figuras, imagens, croquis, né, mapas, o que você quiser acrescentar para que a sua pesquisa consiga ser melhor visualizada, você também pode. Diga, Josane. Josane? Oi, posso perguntar agora? Sim. Sandro, eu sabia só do TCLE, eu nunca tinha ouvido falar do TALE. Qual é a diferença entre os dois e os dois são necessários? Qual é a diferença entre assentimento e consentimento? É a primeira pergunta. E a segunda os dois são necessários? No meu caso, que faço pesquisa fazendo entrevistas. Se for com menores de idade, sim. O termo de consentimento é para maiores... Espera aí. Se for com maiores, é só o TCLE, é isso? Exato. E se eu usar menores, eu preciso dos dois ou só do TALE, como é? Ele não pode dar consentimento porque ele é menor de idade. Né? Quem consente é o responsável. Ele só assente. Então, o TALE é só para menores. Exato. Então, se eu for trabalhar com menores de 18 anos, eu tenho que ter os dois. Tem que ter os dois. Se eu for trabalhar só com maiores, eu tenho que ter apenas o TCLE. Exato. Tá. E se o meu menor for um bebê, basta o TCLE dos pais? Sim. E aí você tem que ter a justificativa. Por que você não tem o TALE? Porque bebê não assina. Né? É um bebê de um ano, é um bebê de 6 meses, é isso? Em geral, se ele não tem condições, ele não tem letramento para ler e assinar, ou entender o que você vai explicar e assinar, alguém vai assinar por ele. Né?
Aí, nesse caso, Isso acontece com fases, por exemplo, a gente faz pesquisa com distúrbios psiquiátricos, né? Então, ele não tem como assinar, ele não tem condições de falar por ele, né? Então aí fala o responsável, né? Quem tem a curatela fala, né? Ou o responsável institucional, no caso se não houver um responsável legal por aquela pessoa. Né? Então, nesse caso, seriam os termos de consentimento, mas o tal estaria dispensado. Tá. Agora sim, depois se você tiver, pode me mandar algum modelo de TALE, porque eu tenho um modelo de TCLE, mas eu nunca vi um TALE. Sim. Tudo isso vai ser disponibilizado na abazinha de submissão lá da página, Jó. Certo, obrigada. Nada. Bom, e alguma pergunta a mais? E, por fim, né, é importante trazer para vocês esse comunicado que foi amplamente divulgado pelo CNPq, né, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Veja, de acordo com a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, elas são responsáveis pelos dados pessoais que possuem em seus arquivos, documentos e demais meios, sejam eles físicos ou digitais, e devem zelar pelo tratamento dessas informações com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A não observância da Lei Geral de Proteção de Dados gerará responsabilidades aos agentes públicos e privados que a descumprirem. Então, diante dessa realidade, o CNPq está promovendo as adequações necessárias para o devido cumprimento das determinações da lei. E entre elas está o uso da sua marca institucional em materiais de divulgação, documentos oficiais, publicações e demais aplicações. Então, a marca do CNPq, ela só é autorizada quando associada ao apoio direto do CNPq. Então, nesse sentido, destacamos que a presença individual ou coletiva em repositórios públicos do CNPq, como o Currículo Lattes e o Diretório de Grupos de Pesquisa, não pressupõe autorização automática para utilizar a marca do CNPq em seus trabalhos, pôsteres e demais instrumentos de divulgação, sendo impreterível a solicitação prévia de autorização do CNPq por meio da Coordenação de Comunicação Social. Então, por que eu estou aproveitando esse momento e dizendo isso? Em todas as apresentações de trabalho que vocês forem fazer, né, e tiverem lá os slides, né, sempre muito bonitos, muito caprichosos, né, vocês fazem realmente slides muito bonitos, como aqueles que eu vi na linguística na escola, né, se vocês colocam a marca do CNPq, né, aquela cabecinha com o logo do CNPq, ele só pode ser colocado, veiculado aos trabalhos de vocês, se vocês são bolsistas CNPq, né, ou se o trabalho de vocês faz parte de um projeto que é financiado diretamente pelo CNPq. Né? Então, se não é esse o caso, não usem, por favor, a marca do CNPq. Né? Então, mas eu faço parte de um grupo de pesquisa. Todos os grupos de pesquisa do Brasil são cadastrados no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa. E isso eles já deixaram claro, não pressupõe o uso da marca do CNPq. Ok? Então, isso para que vocês não tenham problemas pessoais, né, e nem coletivos, e nem os grupos de pesquisa, aproveitando que colegas estão aqui, são líderes de grupos de pesquisa, só utilizem a marca do CNPq se realmente houver financiamento, de alguma forma, do CNPq a esses projetos que estão sendo desenvolvidos. Se não houver para usar essa marca, escrevam para o CNPq e peçam autorização justificando do porquê que vocês vão usar essa marca. Sandra, eu tenho uma dúvida. Se o trabalho é em coautoria com o orientador, se o orientador é pesquisador do CNPq, aí não só pode como deve, né?
Não, aí é obrigado. Então, todos os pesquisadores do CNPq são obrigados a colocar em todos os trabalhos, sejam eles apresentados ou publicados, nota ou a marca de que estão vinculados ou sendo financiados pelo CNPq. Né? A mesma coisa vale para aqueles que são bolsistas CAPES e FAPESB. Né? Então, se você é bolsista CAPES ou FAPESB, tudo que você for apresentar tem que ter menção a CAPES ou a FAPESB, porque é a agência financiadora ou fomentadora da sua pesquisa. Tá? Então, nunca deixem de fazer menção. Isso está no contrato da CAPES e no contrato da FAPESB, que todos nós assinamos. Isso está lá nos termos de outorga. Tá? Isso é para que a gente evite problemas futuros. Sandro. Oi, Patrícia. Oi. Só lembrando, assim, você falou assim, tudo, né? Mas, assim, tudo que está relacionado ao seu projeto que recebe a bolsa. Por exemplo, que eu estou dizendo assim, os estudantes que têm bolsa FAPESB, as apresentações vinculadas ao projeto dele, é importantíssimo que eles coloquem. Tem até uma recomendação da CAPES, inclusive, para isso. E está pedindo agora, inclusive, para colocar, inclusive, nas dissertações. Nas dissertações é obrigatório agora colocar. Tem gente que tem alguns programas que está pedindo para colocar na capa, inclusive, financiado pela CAPES. Importante. Uma outra coisa, Sandro, a Edna fez uma pergunta aí, eu respondi, mas é bom você explanar um pouco, porque ela perguntou sobre se os termos vão preenchidos ou não. Eu já respondi que não. Mas é importante você falar um pouquinho mais sobre esses termos, porque tem uma exigência de linguagem adequada ao grupo, né, que se dirige, e o CEP avalia isso. Porque, por exemplo... Não pode ser preenchido se o projeto não foi primeiro aprovado, né? Não, com os dados dos participantes. Mas, assim, uma coisa importante... Não, você só pode abrir dos participantes depois que o projeto foi aprovado. É só o modelo, né, que coloca. Mas, assim, eu gostaria que você falasse, Sandra, um pouco sobre a linguagem adequada ao grupo. Por exemplo, às vezes a linguagem do termo, por exemplo, para alunos do 9º ano, do 6º ano, adultos, isso varia. Pessoas, às vezes, analfabetas, que precisam, né, tem algumas técnicas que são utilizadas para a construção desses termos. Então, os termos é onde mais voltam projetos, onde tem mais diligência do CEP. Nós vamos, Edna, eu vou responder. Nós vamos disponibilizar modelos. Mas, obviamente, que, como eu estou dizendo, são modelos, né? A gente vai precisar ajustar. Então, certamente, se você for trabalhar com crianças, né, esse termo de assentimento livre esclarecido tem que ser adaptado para a linguagem daquelas crianças. Então, por exemplo, para crianças que não sabem, ou adultos, né, que não sabem ler. Então, você pode colocar que a sua metodologia para explicar o que vai ser feito, quais são os direitos deles na pesquisa, você pode filmar, né? Então, você, ao invés de fazer com que eles assinem, você filma e pede para que eles, na filmagem, digam que concordam. Então, há várias estratégias. Você não pode preencher agora. Você só vai mandar para eles um modelo. Olha, isso aqui é um modelo que eu vou usar para dizer aos meus sujeitos de pesquisa quais são os direitos e deveres dele ao participar do meu projeto, né? Então, é só um modelo mesmo. Depois que o CEP aprovar, ele vai olhar, ele pode chamar e falar assim, olha, Edna, o seu termo de consentimento livre esclarecido tá bom, mas se você colocar, sei lá, isso daqui, ficaria melhor. Né? Então, eles chamam num caráter educativo. Né? Eles não vão dizer assim, olha, reprove e acabou. Tudo que o CEP disser que acha que que precisa ser melhor explicado, ele vai chamar individualmente o pesquisador e vai dizer o que isso daqui, se você fizer isso não é melhor, né, ele não vai dizer qual é só o problema, ele também vai apontar quais são as possíveis soluções. Tá? Então, ele não é um órgão inquisitório, né? Então, vou avaliar aprovado ou reprovado. Não, né? É aquela avaliação em que ele vai ver tudo e vai dizer, mas será que se fosse assim, ia ser melhor? Aí te chama para dizer, mas se você fizesse, pode fazer assim, porque se for assim for melhor? Aí você vai dizer, não, assim eu acho que fica ruim. E aí juntos vocês conseguem chegar a um bom termo, tá? Sandro, Josane, posso falar?
Sim. Sandro? Fala, José. Oi. Eu tenho um modelo de termo, por exemplo, que nós usamos numa pesquisa, num projeto, em que tem o espaço para a impressão digital, porque foram entrevistadas pessoas analfabetas. Além disso, você falou em filmagem, mas pode não ser só filmagem, pode ser apenas deixar isso registrado numa gravação, né? Sim, eu não estou falando que é dessa maneira, estou dizendo que são possíveis caminhos, né? E óbvio que vai caber ao pesquisador saber qual é o melhor caminho que ele pode aplicar aos sujeitos, né, que vão participar da pesquisa dele. Mais alguma dúvida? As minhas foram esclarecidas. Deixa eu ver no chat, eu acho que não, né? Pelo que eu estou vendo aqui também, acho que não. Acho que está tudo tranquilo. Gente, mais alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, né, aqueles que preencheram aquele formulário, eu vou enviar, né, um certificado, né, tomando esse nosso workshop como uma atividade de extensão. Eu vou disponibilizar a gravação e esses documentos todos, ou tudo que puder ajudar a cada um de vocês na submissão ao CEP. Né, para o que vocês precisarem, né, eu também estou aí à disposição, né, eu e todo o colegiado, né, a professora Josane, a Patrício, Lucas, Úrsula, né, nós estamos à disposição. O CEP também está à disposição de vocês, né, então, e daqui para frente que vocês comecem já a preparar esses projetos para a submissão, né. Então, podem contar com a gente em todas as etapas, e qualquer dúvida vocês podem escrever, tá bom? Escrever ou mandar mensagem nos grupos aí. Sandro, Josane, eu queria parabenizar pela iniciativa, acho que foi um workshop bastante instrutivo, eu mesma tinha algumas dúvidas que foram sanadas agora, e o fato de isso ficar disponibilizado depois no site do PPG, eu acho fantástico, porque se a gente ainda tiver alguma dúvida, pode consultar lá o site e, mais uma vez, deixar claro que a intenção do CEP é exatamente de ajudar, de orientar e de, juntamente com os discentes e os docentes, fazer o melhor possível para que os projetos sejam aprovados, sejam desenvolvidos com respaldados, não é, por toda a legislação nacional. Ok, gente, obrigado a todos vocês e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde. Daiane está aí ainda?